Vide ADIM 975. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, inciso 1, 2, 4, 8, 10, 11. Artigo 138. Configura abandono de cargo, ausência internacional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139. Entende-se por inacessibilidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Artigo 140. Na apuração de abandono de cargo ou inacessibilidade habitual também será adotado o procedimento sumário que se refere ao artigo 133. Observando-se especialmente que 1. A indicação da materialidade dá-se na hipótese de abandono de cargo pela indicação precisa do período da ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. B. No caso de inacessibilidade habitual, pela indicação do dia de falta ao serviço sem causa justificada por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. Segundo, após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 1. Pelo Presidente da República, pelo Presidente das Casas de Poderes Legislativos e Tribunais Gerais, pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação da aposentadoria ou disponibilidade do servidor, vinculado aos respectivos poder, órgão ou entidade. Dois, pela autoridade administrativa de hierarquia imediatamente inferior àquela mencionada no inciso anterior, quando se tratar da suspensão superior a 30 dias. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma do respectivo regimento ou regulamento, no caso de advertência ou dispensão de até 30 dias. 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de extinção de cargo em comissão. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá: 1. Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de extinção de cargo em comissão. 2. Em 2 anos, quando a suspensão. 3. Em 180 dias, quando a advertência. Primeiro, prazo de prescrição começa a correr da data em que a ação conhecida. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previsto na lei penal aplica-se às infrações disciplinares capituladas como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou instalação de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final, proferida por autoridade competente. Parágrafo 4. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 5 do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 143. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Terceiro parágrafo. A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade, a que se refere poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diversa daquele que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente e temporário pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Casa do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais, pelo Procurador-Geral da República, no âmbito de respectivo poder, órgão ou entidade preservada as competências para julgamentos que seguir apurarão as denúncias sobre irregularidade no artigo 144. Serão objeto de apuração desde que contenha identificação e endereço do denunciante, seja formulado por escrito confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 145. Da sindicância poderá resultar arquivamento do processo de aplicação de penalidade de advertência e suspensão de até 30 dias.
Terceiro, instalação de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância excede 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. Artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de extinção de cargo em comissão, será obrigatória a instalação de processo disciplinar. Capítulo 2 do afastamento preventivo, artigo 147. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da enumeração. A autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias sem prejuízo de remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3 do processo disciplinar. Artigo 148. Processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tem relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Artigo 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto nos artigos 3º, no artigo 143, que indicará entre eles seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou tem nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, poder na indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância de inquérito cônjuge, companheiro ou parente não acusado consanguíneo afim em linha correta até o 3º grau. Artigo 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigindo pelo interesse da administração. Parágrafo 1. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 151. O processo disciplinar se desenvolve na seguinte fase: 1. Instalação com a publicação do ato de constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. 3º, julgamento.